Ele também, no vídeo, eu pude ver minuciosamente o vídeo, estou recortando apenas partes do vídeo, porque, assim, as partes mais importantes, ele diz que acusa a congregação de ensinar ensinamentos antibíblicos. E um dos principais ensinamentos antibíblicos que ele cita, que a congregação ensina, que é ensinamento para ele, que segundo ele diz que é ensinamento errado, é antibíblico, é dizer que Jesus Cristo é o único pastor. Então ele diz que a congregação... Não, Jesus não é o único pastor? Para ele diz que esse ensinamento é antibíblico e é errado, ou seja, uma doutrina errada. Não é o único pastor. Ué? Não é, está errado. A Bíblia fala que Jesus é o único pastor? A Bíblia fala? Porque eu acho que tem pessoas que não leram essa parte. Com certeza, e vamos provar isso na Bíblia. Só que, para ele, ele diz o seguinte, que além de a congregação ensinar errado, dizer que esse ensinamento é errado, é antibíblico, quer dizer que não tem na Bíblia esse ensinamento, ele chega a beira o absurdo, dizer que Jesus não é o pastor, ele é apenas pastor no sentido metafórico, ou seja, no sentido simbólico, e não algo real, concreto, é apenas uma figura, não é algo real, nem é algo concreto, não é algo genuíno. Então, peraí, se não é algo real, se não é algo genuíno, Jesus, então, ele mentiu em algumas passagens que eu acho que você vai mostrar aí, quando ele afirma categoricamente nesse pastorado espiritual que somente ele é que conduz nós aos céus como pastor, sendo o pastor, né? Bom, vamos lá. Eu vou deixar você apresentar. Vamos provar que Cristo é o único pastor da igreja. Isso não dizer que Jesus é o único pastor da igreja, isso não é um ensinamento antibíblico e nem é errado. Pelo contrário, é bíblico, está na Bíblia. Isso está apenas, a congregação está apenas repetindo o que está na Escritura. Vamos provar isso. Em Eclesiastes, abra sua Bíblia no livro de Eclesiastes. Espera aí que eu vou abrir aqui também. Eu vou fazer melhor aqui. Isso. Vai abrindo aí, mostra para nós. No capítulo 12, no versículo 11. Eclesiastes 12, verso 11. Vamos provar se Jesus é o único pastor e se isso é um ensinamento antibíblico ou não. Vamos lá. Eclesiastes 12, versículo 11, diz: as palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados pelos mestres das congregações, que nos foram dadas pelo único pastor. Tá. Será que esse único pastor aí, eles se equivocaram no momento e falaram por falar? Pois é. Mas o interessante é que esse que escreveu aqui foi o homem mais sábio que existiu do seu tempo, que Deus havia dado sabedoria para ele. E ele, na sua sabedoria e guiado pelo Espírito Santo, falou que a própria sabedoria dos sábios não vinham deles mesmos, mas vinha do único pastor. Quem é esse único pastor? Eu lhe pergunto. Será que é o teólogo por ódio, como você mesmo falou, o teólogo por amor? Eu acredito que não. Eu acho que esse único pastor está se referindo justamente ao nosso Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo. Né? E isso é bíblico. Isso não é a congregação que colocou aqui, não. Está na Bíblia. Tá, mas vamos provar que Jesus é realmente, sim, o único pastor. Abra sua Bíblia também em João, no capítulo 10. Vamos lá, então. João no capítulo 10. João 10. E os versos? Vamos ler João 10. Agora nós vamos ler... Aqui. O versículo 16. João 10, verso 16. Ok. Ainda tenho outras ovelhas, que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz. E haverá 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pastores? Não.
haverá um rebanho e quantos pastores? Um pastor. E um pastor. Quem é esse um pastor que vai haver? Eu espero, Beto, que o Teólogo por Amor, o canal Teólogo por Amor, ele veja assim esse vídeo, aqueles seguidores dele também possa vir aqui avisar para ele, tá? Nós agradecemos muito, para que ele explique esses versos, então. Exatamente. Tudo bem? Que ele explique. Que ele pegue o contexto, obviamente a gente não vai ler todos os versos, Exatamente. mas até aqui para ganhar tempo, mas para que ele explique isso, para que ele contextualize. Além disso, é importante nós perceber o seguinte, que Jesus ele não é apenas pastor no sentido simbólico, como ele falou. Jesus ele é o pastor também no sentido funcional. Ele funciona, ele atua como pastor. Por quê? Você vai ver lá no Salmos 23, que é considerado o Salmo do pastor. No Salmo 23, nós lendo o Salmo 23, já fica provado claramente a função de pastor ali. Porque ele diz, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, né? É verdade. Ou seja, ele está dando ali função de pastor, dizendo que Jesus ele faz essa função de pastor. Jesus não é apenas pastor no sentido figurativo, mas também em função, e não só em função, mas também em título. Por que em título? Vamos provar. Nos Salmos, no capítulo 80 de Salmos, no versículo 1 e 2, fala: ó pastor de Israel, tu que guias a José como a um rebanho, resplandece. E ele diz, tu que te assentas entre os querubins. Então ele está falando ao pastor de Israel, se você for ver ali na Bíblia, a palavra pastor, ela está justamente com iniciais maiúsculas, dando assim a entender o seu título. E tem uma grande diferença entre função e título, sabe por quê? Porque homens aqui na Terra podem servir, pode funcionar como pastor, mas não pode ter o título de pastor. Sabe por quê? Título em função é diferente. O título, ele é real, o título da realeza. Para você ter uma ideia, os títulos reais não se perdem, a pessoa não perde o título. Por exemplo, quando um rei é um título real, é um título da realeza. O rei não deixa de ser rei, ele só deixa de ser rei quando morre. E outro assume o lugar. Porque o título real e divino, ele é eterno. A função não é eterna. Por que a função não é eterna? Porque a função, você pode ser contratado para trabalhar ou para exercer uma tal função, mas isso não significa que isso é eterno, porque você pode ser mandado embora, pode ser dispensado da sua função, pode ser substituído, você entendeu? Mesmo estando vivo. Pode ficar inabilitado para exercer a sua função e não ser mais aquilo na empresa. Então, função é uma coisa, título é outra coisa. Meu Deus do céu, é cada uma que aparece aqui para a gente explicar. E Jesus, ele tem o título. Ele tem um título pastoral. E é eterno. Ninguém tira esse título dele. Ninguém. Não adianta o teólogo, por mais que esse teólogo por amor e outros queiram tirar esse título do Senhor Jesus, nunca vai tirar. Aí ele acho que esse teólogo quer ser pastor, ou ele é pastor, né? Eu acho que ele tá puxando uma sardinha aí para ganhar algum título. Explica para nós aqui, teólogo. Tá bom? Deixe seus comentários, ou como eu disse, vamos marcar aquele bate-papo. Vamos, entendeu? Ou live, ou não live, fica à vontade, tá bom? Mas, claro, sempre de forma educada, sempre falando das escrituras sagradas, que é isso que interessa o nosso público. O que interessa para o nosso público é realmente saber, conhecer e ter a verdade, não somente
para ouvir, mas para colocar em prática. Né? E uma dessas verdades como prática é saber se nas igrejas de Cristo tinha pastores. Simples. Além disso, olha só que coisa interessante. Eu vou mostrar na Bíblia uma coisa interessante que ele falou. Ele disse o seguinte, no vídeo dele, ele chegou a dizer que falou para o crente da congregação, assim, eu vou provar para você que, ou seja, que Jesus não é o único pastor. E como foi que ele provou? Ele disse que, quando Jesus disse, eu sou a porta, Jesus disse, eu sou a porta. Aí ele disse, porventura na sua igreja tem portas? Aí a pessoa disse, tem portas. Aí ele disse, ué, mas não deveria ter portas, porque Jesus disse que ele era a porta. Olha que burrice! Ou seja, ele estava querendo dizer que Jesus estava querendo dizer que era uma porta dessa daqui, da porta da sua casa, a porta da igreja, a porta do banheiro, a porta do banheiro. Do céu, olha, queira... a porta do quarto, entendeu? A porta da sua casa, a porta de entrar para o salão. Então Jesus estava querendo dizer, eu sou a porta, ele quis dizer, eu sou a porta do banheiro, sou a porta da casa, sou a porta da sala, sou a porta da cozinha, sou a porta... Ou seja, minha gente não precisa ser tão inteligente para entender que quando Jesus disse, eu sou a porta e quem entrar por mim salva-se-á, ele está falando da porta da salvação, da porta do reino dos céus. Então existem várias portas de salvação, entendeu? Então não existe que ele quis dizer. Por exemplo, Jesus quis dizer que não há outra porta. Ele não é o caminho, ele não é... Ou seja, ele é, mas além dele, existem outras pessoas que são os caminhos, as verdades e as vidas, né? No plural, não é possível, meu Deus do céu. Como que... Para você ter uma ideia, e ainda disse que é teólogo e que ia refutar de forma simples, ele disse que ia refutar de forma simples, objetiva e clara. Agora, em que isso vai refutar que Jesus não é o único pastor? Se eu chegar e dizer bem assim, na sua igreja tem portas? A pessoa vai dizer, tem, toda igreja tem. Aí ele vai dizer, então não podia ter portas na sua igreja. Por quê? Porque Jesus disse que ele era a porta. Olha, isso é argumento, isso é refutar. Teólogo por amor, entenda uma coisa. Quando é falado único pastor, quando é falado a porta, é algo exclusivo. Porque somente Jesus é a nossa salvação. Se você quiser também habilitar outras pessoas desta mesma forma, dessa mesma estatura, você está alegando que as outras pessoas também têm essa condição de salvar alguém. Pois é. Então, segundo ele, então, se Jesus não é o único pastor por causa disso, então tem outros pastores igual a Jesus, tem outras portas também que salva também. Porque Jesus disse, eu sou a porta e quem entrar por mim salva-se. Ele está querendo dizer que ele era a porta da salvação. Exatamente. Ele é a única porta da salvação. Não existe outra porta que dê a salvação. É ele. Ele está querendo dizer que quem entra por ele, ou seja, somente quem entra por ele, quem entrar por ele, ou seja, quem receber a aprovação dele, somente quem recebe a aprovação dele é salvo. Somente aquele que ele diz que está salvo é salvo. Porque aquele que entra por ele recebeu a aprovação dele, ele foi aprovado. Jesus disse justamente entrar na salvação é justamente receber a salvação. E somente quem recebe a salvação é aquele que entra por Jesus, que crê em Jesus, que aceita Jesus, que recebe Jesus. Ele próprio disse, ninguém vem ao Pai senão por mim. A não ser que o teólogo, por amor, achou uma outra forma de entrar no céu sem ser por Jesus. Talvez através dos pastores da igreja dele, né? Teólogo por amor, então está aqui aguardando você explicar melhor essa parte ou também nos convidar para um bate-papo. Estamos no teu aguardo, hein? Além disso, o nome dele é Iron, e ele diz que é judeu, né? Ele se classifica como sendo judeu. Então, se ele é judeu, ele não crê em Cristo Jesus? Eu tenho um amigo que ele é judeu. Eu tenho, tá no meu Zap. Ele, assim, eu tenho várias
várias questões, o porquê eu gosto da cultura judaica. É uma cultura linda, maravilhosa. Eu gosto, né? Eu gosto de ouvir, de entender. Ele sabe que eu sou cristão, ele respeita. Assim, é uma pessoa maravilhosa, tá? Inclusive, o nome dele é Marcelo. O nome dele é Marcelo também. Nossa, seu xará, né? É meu xará. E assim, é uma pessoa que eu vou até mandar o link desse vídeo para ele saber o quanto eu admiro a carisma dele, o carinho, o respeito, né? E ele crê em Cristo Jesus, mas não dessa forma como fonte de salvação. Ele não acredita. Então, o Iron é um judeu ou do Paraguai, desculpa de falar assim, porque se ele é judeu de verdade, então acho que o negócio de conhecimento vai estar mais acima. Porque se você, Iron, que é do canal aí, Teólogo por Amor, se você realmente é judeu ou conhece o judaísmo, então eu vou te linkar com um judeu que conhece claramente o hebraico. Ele, a mãe dele é israelita mesmo e o pai dele brasileiro, né? Bom, mas continua, Beto. E aí, qual é a outra novidade aí que ele andou falando? Tá, tudo bem. Ele disse que o crente da congregação, né, citou um versículo que é em Jeremias, né? Ele citou Jeremias no capítulo 23, versículo 1, onde fala que Deus está revoltoso com os pastores de Israel, que não buscava a perdida, que não ajudava a que estava fraca, que tirava a lã das ovelhas. Então, Deus ele mostra uma insatisfação com os pastores de Israel no Israel antigo. E ali ele diz que o crente da congregação utilizou esse versículo. E ele diz que esse versículo que ele utilizou, pincelado, ele diz, esse irmão usou esse versículo isolado, não lê os outros versículos abaixo, né? Aí ele faz uma grande cavalo de batalha e diz bem assim, aqui está falando justamente dos pastores ali infiéis que tinha no povo de Israel e Deus estava mostrando a insatisfação dele com aqueles pastores. Tudo bem? Mas depois, no versículo 4, né, de Jeremias 23, verso 4, fala ali que Deus vai levantar pastores para apacentar o povo de Israel. Aí pronto. Quando ele fala lá no versículo 4 que Deus vai levantar pastores para apacentar o povo de Israel, aí ele diz, aqui, ó, está escrito aqui que Deus vai levantar pastores, aqui, ó. Então, só que texto é aquele negócio, texto sem contexto é pretexto para heresia, e é o que esse teólogo está fazendo. Porque se ele fosse um pouco teólogo, como ele diz que é, se ele fosse um pouquinho só de teólogo, ele saberia que esse versículo não está se referindo à igreja de Cristo. Ele está se referindo a quem? Ao povo de Israel, que estava justamente presos na Babilônia, escravos na Babilônia. E, ou seja, para Deus, ele usou uma figura de que os pastores de Israel, os sacerdotes do povo de Israel, os guias espirituais, porque pastor é um guia espiritual. Isso, não conseguiram livrar o povo de Israel, ou seja, da Babilônia, foram escravizados lá e ficaram presos lá. E que Deus iria levantar pastores para poder guiar o povo de Israel de novo para a sua terra, ou seja, para o seu aprisco, para reconstruir Jerusalém de novo e restabelecer a adoração e o culto a Deus. E um desses pastores foi Ciro. O próprio Deus chama ele de meu pastor, porque ele queria guiar, queria permitir que o povo de Israel, que as ovelhas de Israel voltassem ao aprisco que era em Jerusalém. Então Deus, ou seja, levantou pessoas para libertar o povo de Israel, as ovelhas que estavam desgarradas, para que voltassem justamente para Jerusalém e reconstruir o templo e a adoração, o culto a Deus. E um desses pastores foi Ciro. Além desse Ciro, teve outros também que ajudaram justamente a reconstrução do templo, a reconstrução, ou seja, do culto a Deus. E esses foram chamados, sim,
de pastores, por quê? Não porque tinham o título de pastores, mas porque estavam ocupando o cargo, servindo na função de pastores, enquanto o pastor verdadeiro ainda não tinha vindo. Porque Jesus ainda não tinha vindo. Quando Jesus veio, ele mesmo olhou para as ovelhas de Israel e disse que as ovelhas estavam desgarradas, como ovelhas sem pastor. Mas mesmo o povo de Israel, tendo doutores da lei, tendo escribas, tendo fariseus, tendo sacerdote, tendo sumo sacerdote, tendo mestres da lei, tendo saduceus, tendo o sinédrio para guiá-los, para conduzi-los espiritualmente, mesmo assim Jesus disse que eles estavam como ovelhas sem pastor. Por que será? Porque eles estavam precisando do verdadeiro, que eles não tinham. Tinham pastores humanos, guias humanos, mas lhe faltava o guia divino, o guia espiritual, o guia verdadeiro, o guia excelente, que era Jesus. Por isso Jesus disse que estava com dó das ovelhas, porque elas estavam como desgarradas, como ovelhas sem pastor, porque estavam precisando do verdadeiro pastor. Assim como esse teólogo, por amor, está precisando também do único e verdadeiro pastor para guiá-lo, que até agora ele só está tendo guias humanos. Pois é, teólogo por amor. Está aqui, mais uma vez, estamos pedindo, deixe o seu comentário, suas orientações, ou no seu próprio canal, e assim daremos continuidade nesses equívocos que você está cometendo referente à doutrina da congregação.